Abram as vossas Bíblias, amados. Abram as vossas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo 6 e o versículo 25. Juízes 6 e o versículo 25. Bendito seja o nome do Senhor. Todos já encontraram? Diz assim o texto sagrado, amados: naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camada de pedra. Toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha do poste ídolo que vires a cortar. Amém? Somente estes versículos, irmãos. Vamos repetir o versículo 25, amados. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o poste ídolo que está junto do altar. Somente este versículo. Assente, queridos. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Queridos, eu trago um tema para a mensagem desta noite: derrubando o altar de Baal. Diga comigo: derrubando o altar de Baal. Repitam comigo: derrubando o altar de Baal. A última vez, para nunca esquecer esta mensagem: derrubando o altar de Baal. Queridos, nós estamos hoje no 3º Congresso Jovem da sede estadual do estado de Rondônia. É um congresso maravilhoso, é um trabalho dos jovens, um trabalho maravilhoso. E aproveitando este trabalho jovem, eu quero pregar sobre um jovem corajoso, Gideão. Gideão era um jovem que considerou o menor da casa do seu pai. Ele era um rapaz cheio de coragem, e ele tinha qualidades extraordinárias. Uma qualidade muito linda que eu vejo em Gideão: ele era trabalhador, ele não era preguiçoso, ele não vivia às custas dos pais, ele não vivia só esperando que os pais trouxessem para dentro de casa, mas a Bíblia diz que ele estava, o que, irmão? Malhando trigo no lagar. Era um rapaz trabalhador, era um rapaz dedicado à família. E o Senhor aparece a este jovem, aleluia, quando ele está no seu trabalho. E o Senhor chamou ele de varão valoroso. O Senhor falou com ele assim: ei, rapaz, eu sou contigo, varão valoroso, eu sou contigo e eu te abençoarei. Então ele toma esta palavra e diz: como que o Senhor é comigo? Como que o Senhor tem todas as bênçãos para me conceder? E como está o meu povo nessa situação? Os inimigos estão destruindo o meu povo. Então Deus fala com ele, irmãos, estas palavras maravilhosas. O Senhor fala com ele que ele iria defender o seu povo da mão dos inimigos, mas que primeiro era para ele derrubar o altar de Baal que estava na casa do seu pai. Era para ele cortar aquele pequeno bosque e com a lenha ele fizesse um altar ao Deus vivo, aleluia, e que ele matasse um boi de 7 anos e sacrificasse ao Deus de Israel. Aleluia. Deus está em busca de rapazes e moças com esta coragem. Deus está em busca de homens e mulheres com coragem para derrubar altares de Baal. Aleluia. Deus está em busca de homens e de mulheres que estão dispostos a ouvir a voz de Deus e derrubar os altares de Baal. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia.
Queridos, falando em Baal, o que significa Baal, missionário? O nome Baal significa marido ou senhor, um deus pagão. Baal e Astarote eram um casal de deuses que tinha uma função de determinar colheitas produtivas e abundâncias. E para que isto acontecesse, segundo a crença dos povos pagãos, inclusive de muitos israelitas que desviaram do Deus de Israel, este casal de deuses mantinham relações sexuais. E isto acontecia nos dias de chuva, nos dias que, segundo a crença deles, Baal fazia trovejar, Baal fazia produzir relâmpagos e mandava chuva sobre a terra. Neste período, Baal com Astarote se acasalava e trazia muita fertilidade para a terra, trazia muita produção, muitos grãos. Esta era a fé do povo. Para os irmãos terem uma ideia, Elias, o profeta do avivamento, Elias, o profeta do Senhor, desafiou 850 profetas, 400 de Baal e 450 de Azera. Ele desafiou esses deuses, dizendo que ele não mandava chuva coisa nenhuma, que ele não intervia na natureza coisa nenhuma. Ele levantou a mão e disse: segundo a minha palavra, não vai chover durante 3 anos e 6 meses. Durante 3 anos e 6 meses não vai chover. E diz a palavra que não houve chuva sobre a terra. Depois Elias, mostrando o poder do Deus verdadeiro, ele orou e a terra deu o seu fruto. A terra, depois choveu e a terra produziu, mostrando que Baal não valia nada, que Baal não prestava para nada. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Então as pessoas acreditavam, e a crença neste Baal, esse desvio do Deus verdadeiro, trouxe consequências graves para Israel. A crença neste Deus terrível trouxe consequências terríveis para Israel. Deus sempre teve propósito com Israel. Entenda, meus queridos, que Deus sempre providenciou coisas maravilhosas para Israel, e nós queremos falar sobre isto. Mas Israel desviou do propósito de Deus. Primeiro, Deus sempre providenciou água para Israel. Deus sempre providenciou água. Deus também sempre, irmãos, providenciou para Israel tenda. Sempre Israel tinha tenda para se proteger da chuva, se proteger do sol. Israel sempre teve água. Nos momentos que faltou água, Deus providenciou água para eles no deserto, enfim, como os irmãos conhecem. Mas tinha algo que estava presente na vida de Israel, que Deus não fazia para eles, eles tinham que fazer para Deus. Isso também está presente na vida da igreja. Deus não vai fazer para a igreja, porque Deus não pode fazer isso para Ele mesmo, mas a igreja pode fazer para eles. Israel tinha que edificar altar. Diga comigo, altar. Mas para que altar, missionário? Israel tinha que edificar altar, porque no altar eles adoravam, no altar eles sacrificavam, no altar eles ofereciam a Deus aquilo que Deus queria receber deles. Então Deus não podia edificar altar para Israel, mas Israel edificava altar para adorar o verdadeiro Deus. E foi exatamente aí que Israel falhou, irmãos. Israel deixou de edificar altar ao Deus vivo e começou a edificar altar a quem, irmãos? A Baal. Diga: edificar altar a Baal. E isso trouxe, como eu já falei instantes atrás, uma ruína terrível para Israel. Porque a partir do momento que eles deixaram a verdadeira adoração, a partir do momento que eles deixaram de adorar o Deus verdadeiro, eles não tiveram mais a proteção desse Deus. Os inimigos, os moabitas, os amonitas, todas as nações vizinhas facilmente atacavam Israel, roubavam as colheitas deles, destruía as moradias deles, punham fogo nos campos deles. Israel era totalmente bombardeado pelos inimigos, porque perderam o que, irmãos? A proteção de Deus. Por que, missionário? Porque deixou de adorar.
trocou a adoração. É muito perigoso quando o crente troca a adoração. Hoje nós não temos uma estátua de Baal, como os israelitas tinham, mas tem muitos Baal no meio do povo de Deus. Tem muitas coisas tomando lugar da verdadeira adoração. Quando você deixa, por exemplo, de vir para um culto como este, para vir adorar a Deus, para ficar em casa assistindo programas da sua televisão, assistindo Fantástico, assistindo Domingo Legal, assistindo todas aquelas programações que a TV oferece no domingo, o que você está fazendo? Você está trocando a adoração. Em vez de adorar o Deus verdadeiro, em vez de adorar o Deus vivo que tem para te dar, que pode te prosperar, você se inclina a Baal. E qual vai ser a consequência disso, missionário? Fracasso espiritual, declínio espiritual, dificuldade, problema na família, desemprego, miséria e tantas coisas más. Porque quando deixamos a verdadeira adoração, temos um preço muito grande a pagar diante de Deus. Quantos estão entendendo a palavra? Então a ordem de Deus para Gedeão foi: corta este poste ídolo, corta este pequeno bosque que tem aí, derruba o altar de Baal, derriba este altar, e faça um verdadeiro sacrifício, levante um outro altar, um altar ao Deus vivo. Olha o que o Espírito Santo, irmão, está trazendo agora ao nosso coração, que os altares de Baal que está por aí, edificado por todas as partes, eles têm que ser derribados, irmão, e temos que edificar um altar verdadeiro, dentro do centro da nossa vida espiritual, um altar da verdadeira adoração, o altar do verdadeiro sacrifício, o altar onde Deus poderá manifestar nele, e derramar fogo, derramar unção, derramar muito poder. Aleluia. Lá no livro de Levítico, no capítulo 6, o versículo 13 e o versículo 14, Deus dá uma ordem aos sacerdotes, que eles a cada manhã retire as cinzas velhas, as lenhas velhas do altar, e ponha lenhas novas, e acenda o fogo no altar, porque o Senhor deu uma ordem, que a chama tem que arder continuadamente no altar, e não pode apagar. No altar também do crente, amados, tem que ter uma chama acesa. O nosso altar não pode ser edificado a Baal, a falsa adoração, adoração legalista, adoração que só é religiosa. Mas a nossa adoração, ela tem que partir do centro da nossa alma, do nosso coração, de um altar edificado na presença de Deus. E na vida do crente tem que ter fogo, tem que ter fogo no altar, tem que ter fogo na vida do crente, porque crente sem fogo é um crente vazio, crente sem fogo é um crente murcho, é um crente desanimado, ele não tem perspectiva, o ministério dele está fracassado. Mas crente que tem fogo no altar é um crente que ganha alma, é um crente que consegue levar a obra de Deus à frente, porque se faltar este fogo, o crente não é nada. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor, irmão. Agora pode aplaudir ao Senhor. Digam glória a Deus. Aleluia. Oh, maravilha. O Espírito Santo, ele está aqui, irmãos. Urimandai alamasteia, Ricandai amando ramanai. A glória de Deus está aqui. O Senhor quer acender fogo hoje nos altares. E se tiver algum altar construído a Baal, a falsa adoração, este altar vai ser derrubado hoje, e vai ser sacrificado no altar do Senhor, sacrifício verdadeiro. Aleluia. Israel sempre falhou na adoração.
No livro de Êxodo, no capítulo 32, o versículo 5 e o 6, preste atenção o que aconteceu em pleno deserto, amados. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão, e disse: amanhã será a festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocausto, e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer, a beber, e depois levantou-se a folgar. Isso aqui, irmão, aconteceu no dia que Arão edificou lá no deserto um altar ao bezerro. Ele não só levantou um altar, mas construiu um bezerro de ouro e levou o povo a uma falsa adoração. Queridos, preste atenção no que aconteceu no deserto. Enquanto Moisés estava no monte orando, recebendo as leis do Senhor, o povo desviou, irmão. O povo fracassaram rapidamente. O povo desviaram rapidamente. E aí o que acontece, amados? O povo queria deuses que fosse diante deles. O povo queria algo que eles pudessem apalpar. E quando Arão edifica, quando Arão recolhe o ouro dos brincos das mulheres, os pendentes, as pulseiras, os anéis de ouro, e ele constrói aquele bezerro de fundição, rapidamente, irmãos, formaram-se um culto pagão em pleno deserto. As pessoas despiram das suas roupas, ficaram seminus e começaram a dançar de roda daquele bezerro. Quando Moisés desce do monte e vê aquela apostasia total, que vê aquela situação terrível, Moisés, irmãos, desespera. Moisés joga as tábuas da lei no chão e as quebra. E Moisés, irmãos, fica arrasado devido àquela apostasia. E Moisés vai e ora ao Senhor. O Senhor diz: ei, Moisés, eu vou destruir este povo. Ei, Moisés, eu vou acabar com essa raça de gente ruim. Este povo que desviaram facilmente da minha presença, eu vou acabar com eles. Então Moisés entra diante de Deus e faz uma oração, pedindo misericórdia pelo povo. Então Deus decide a perdoar o povo, irmão. Mas Deus perdoou, mas falou assim com Moisés: olha, agora vocês vão aí por esse deserto, porque eu não vou mais com vocês. Vocês vão por aí guiados pela vossa própria vontade, mas eu não vou mais com vocês. Então Moisés faz uma das orações mais lindas que eu vejo na vida de um crente. Moisés ora assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não irei. Aleluia. Se a tua presença não for conosco, Senhor, não adianta, nós não iremos. Aleluia. Mesmo que aquele povo falhou na adoração, Moisés amava aquele povo, e Moisés intercede junto a Deus. Moisés chegou a pedir: Senhor, se não for para o Senhor me perdoar, se não for para o Senhor perdoar este povo, então risca meu nome do livro da vida. Aleluia. Queridos, então Deus decide perdoar o povo, e Deus atende Moisés e continua com Moisés pelo deserto, guiando aquele povo. Mas foi um fracasso, irmão. Mas na frente o povo fracassa novamente. Olha aqui. Mas na frente o povo fracassa novamente. Números 25 e 3. Juntou, pois, Israel a Baal-peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Coisa triste, irmão. Isso aqui aconteceu nos termos de Moabe. Aquela história que muitos aqui conhecem, que Balaque ficou amedrontado com o povo de Israel que estava passando perto do seu reino, e ele ficou muito amedrontado, e ele mandou chamar quem? Balaão, para amaldiçoar o povo. E quando Balaão, que era um mercenário, gostava muito de dinheiro, quem pagava mais, ele estava sempre presente. É o tipo de pregador que só prega se pagar tanto. Se der o cachê alto, eu estou lá pregando. Mas Deus repreendeu Balaão dizendo: não adianta você descer para amaldiçoar aquele povo, porque eles são benditos meus. E aí está uma mensagem poderosa para aqueles crentes que andam com medo do diabo,
Aqueles crentes que andam com medo de macumba, andam pelando de medo do diabo. Quem é bendito do Senhor, contra eles não tem maldição. Quem é bendito do Senhor, contra eles não tem encantamento. Quem é bendito do Senhor, é bendito para sempre. Então Balaão vai lá e conversa com Balaque, não pode amaldiçoar o povo e tal. Mas Balaão dá um conselho terrível a Balaque, dizendo: olha, se você fizer eles pecar contra o Deus deles, a única coisa que faz vir a maldição contra eles é se eles pecarem. Então o que Balaque fez, irmão? Balaque pegou todas aquelas mulheres, aquelas prostitutas do reino, aquelas mulheres desenvergonhadas, aquelas mulheres de programa, aquelas mulheres que não tinham nenhuma vida moral, que não tinha nenhum caráter, aquelas prostitutas cultuais, aquelas mulheres que sacrificavam a Maloque, sacrificavam a Quemoche, que era o deus dos moabitas, e faziam sacrifício, fazia os programas cultuais, que era um tipo de programação, irmão, era um tipo de culto com relações ilícitas, era uma coisa muito nojenta. E eles entraram e adentraram no meio dos soldados, irmão. Aqueles soldados solteiros, todos homens de 20 anos, 22 anos, 25 anos, todos jovem forte. E entraram aquelas mulheres com roupas degradantes, com roupas escandalosas. E aqueles soldados, irmãos, caíram na carnalidade. Aqueles soldados israelitas que estavam prontos para a guerra, prostituíram com aquelas mulheres. E ainda foram na casa dos seus deuses e ofereceram sacrifício que é morte. E aí a ira do Senhor novamente acende contra eles, e num dia só morreram 23 mil soldados. Olha aí o que a falsa adoração faz, irmão. Traz o que? Destruição, traz morte, traz miséria, traz desgraça. Ei, minha irmã, enquanto você ficar assistindo aquelas novelas nojentas lá da televisão, mulher traindo o esposo, esposo traindo a esposa, você estará oferecendo uma falsa adoração a Deus. A igreja não proíbe ninguém ter televisão, mas o crente tem que ter temor de Deus, irmão. Ele tem que saber o que ele vai ver, porque senão ele começa a edificar altar de Baal dentro da sua casa. Em vez de adorar a Deus, vai estar adorando o diabo. Em vez de adorar o Deus verdadeiro, vai estar adorando a Baal. E o Espírito Santo me faz saber que aqui nesta noite tem crente que está edificando altar a Baal. E este altar nesta noite tem que ser quebrado, tem que ser destruído, tem que ser desmanchado, tem que voltar a adorar a Deus com sinceridade, tem que voltar a oferecer o verdadeiro sacrifício ao Senhor. Só quem acredita nesta palavra, irmão, levante as duas mãos e adore a Deus, adore a Deus. Aleluia. O Espírito de Deus, Ele está neste lugar. Ai, candaramastu de reganabiaçou. Aleluia. A glória de Deus, ela está aqui. Aleluia. Em 1 Reis, no capítulo 11, o versículo 5 e o 8, diz também que Salomão desviou de Deus, irmão. Ele seguiu Astarote. Lembra que essa Astarote aqui, irmão, na crença deles, ela era mulher de Baal. Olha que crença mais mesquinha, irmão. Deus tendo sexo, que coisa feia. Mas era crença pagã, irmão. Astarote, deus dos sidônios, e Micom, que é a abominação dos amonitas. E assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, abominação dos moabitas. Olha aqui, ele aqui de novo. Sobre os montes que está diante de Jerusalém, e a Maloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Irmão, veja que coisa terrível. O que a falsa adoração faz, irmão? Fez com que Salomão, depois de velho, já quase no fim da vida,
se desviasse do Deus de Israel. Observe aqui que ele adorou Quemós, adorou a Moloque e outros deuses. E isto, irmãos, trouxe uma consequência. Deus, após a morte de Salomão, dividiu o reino, devido a esses pecados da falsa adoração. 10 tribos seguiram Jeroboão, e só 2 tribos ficou com Roboão, seu filho. Por quê, irmãos? E mais tarde, esses 2 reinos foram totalmente devastados, exclusivamente pela falsa adoração. No ano 722, Samaria foi saqueada e os seus habitantes levados presos para todas as nações. Em 582, 83, 85 também, antes de Cristo, Nabucodonosor entra em Jerusalém e leva presos os habitantes de Jerusalém e de Judá. Tudo por falsa adoração, irmão, porque voltaram o coração a Baal, a Astarote, e adoraram outros deuses em vez de adorar o Deus verdadeiro. Por isso que a mensagem nesta noite é, irmãos, derrubando o altar de... Hoje, irmãos, aplicando esta situação para a vida da igreja, irmão, existe muitos Baal no meio da igreja, impedindo a adoração verdadeira. Quantas pessoas vêm para o culto, mas elas não vêm com o propósito de adorar. Elas não vêm com o propósito de entrar na presença de Deus e sentir a unção de Deus, voltar edificada para casa. Dentro dela, irmão, não tem essa perspectiva de uma vida espiritual edificada, porque a vida já está bombardeada pelas falsas adorações. Era a situação de Israel naquele dia, irmão. Muito cuidado, meus queridos. Quantos Baal levantado, quantos altares de Baal, irmãos, altares de fornicação, a crença a Baal, a adoração a Baal envolvia sexo ilícito também. Quando o cristão está dentro da igreja, quando o cristão está numa suposta comunhão com a igreja, ele quer levar uma vida dúbia. Aqui na igreja ele é uma coisa, e lá fora ele é outra. Aqui ele dá a paz do Senhor, aqui ele dá glória a Deus, aqui ele dá aleluia. E se apertar mais, se o fogo cair na igreja, ele até profetiza, mas lá fora ele adora Baal. Lá fora namora escandaloso, lá fora prostitui, fornica, adultera e pratica um monte de coisas erradas. Falsa adoração, não é um verdadeiro adorador de Deus. E este altar de Baal está sendo o quê, irmão? Edificado, só levantando. Mas este altar maldito hoje tem que ser quebrado. E temos que levantar um altar verdadeiro, para uma adoração ao verdadeiro Deus. Alamaia. Irmãos, eu estou sentindo aqui algo tremendo de Deus. Eu estou sentindo a glória de Deus neste lugar. O Espírito Santo faz-me saber que vai trazer conserto na vida daqueles que arrependerem, irmão. Na vida daqueles que não têm oferecido a Deus uma verdadeira adoração. Mas se houver mudança, se houver arrependimento, Deus vai destruir este altar maldito do pecado, este altar de Baal, e vai levantar dentro de você um altar para a verdadeira e genuína adoração. Aleluia. Glória a Deus. Em 1 Reis 18:30, Elias tem um confronto com os profetas de Baal. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e restaurou o altar do Senhor, que estava o quê, irmão? Quebrado. Naquele dia o altar do Senhor estava o quê? Quebrado. Então ele pega 12 pedras, conforme as 12 tribos de Israel, e reedifica o altar do Senhor. E depois que ele reedifica o altar do Senhor, ele faz uma oração, e o que acontece, irmão? O fogo do Senhor cai no altar. A lenha que eles tinham posto foram todas queimadas. A água que eles tinham jogado de volta do rego no altar foi lambida pelo fogo do Senhor.
Irmãos, existe uma coisa que às vezes vocês não sabem. Quando o altar está bem na presença de Deus, quando o altar do crente está bem edificado, não precisa acender fogo de lenha, não precisa acender fogo artificial. Eu vejo em algumas igrejas, pastor tendo que rodar crente, rodar a cabeça de crente para receber o Espírito Santo. Não precisa disso, irmão. Quando tem fogo no altar, quando tem lenha viva no altar, é só orar, que quem acende o fogo no altar não é o homem. Quem acende o fogo, quem manda o fogo é o próprio Deus. É Deus que põe o fogo no altar. Aleluia. No contexto desta leitura lida para o começo desta mensagem, se você ler o começo da leitura, você vai ver Gedeão levando lá diante do Senhor um caldo com o animal que ele preparou, e o anjo manda ele espalhar aquele caldo lá na penha, e o anjo só toca com a ponta da sua espada, e o que acontece, irmão? O fogo do Senhor sobe. Aleluia. Exemplo de jovem que tem comunhão com Deus, irmão. Exemplo de jovem que tem fogo no altar. Exemplo de jovem que tem intimidade com Deus. Ele vai lá e põe o sacrifício dele lá, não precisa acender fogo. O próprio fogo do Senhor vai e consome. Queridos, o crente quando está bem com Deus, o cristão quando tem vida no altar, não precisa estar gritando, dá glória a Deus, não precisa estar sacudindo a igreja não, irmão. O Espírito Santo derrete os corações. O Espírito Santo faz o indivíduo chorar. Ai, massura e cantarábia. O Espírito Santo pega o teu coração e espreme ele, e faz ele sentir a glória do céu. Mas para isso acontecer, amados, precisa fazer como Elias fez, tem que consertar o altar. E aquilo que é de Baal tem que ser destruído, tem que destruir o bosque, que é o poste ídolo, tem que destruir o altar dele, tem que quebrar sua imagem, tem que destruir tudo e levantar um altar ao Deus vivo. O que é isto, missionário? Então, me explica melhor, como acontece isso? É quando você toma uma atitude de ler mais a Bíblia, a sua Bíblia. Quando você toma uma atitude de todo dia dobrar o seu joelho e orar. Quando você toma uma atitude de estar sempre jejuando diante de Deus. Quando você tem compromisso com a igreja que você congrega. Quando você ama o seu pastor. Quando você respeita a sua liderança. Quando você respeita o seu ministério. O seu altar está sempre fumegando na presença de Deus. Hoje nós vemos muitos crentes que não têm compromisso, congrega lá na Assembleia de Deus, mas fala mal do seu pastor, congrega na Deus e Amor, mas mete a língua no ministério, congrega aqui na Deus Vivo, mas quando encontra com outras pessoas, fala mal da liderança, fala mal do ministério. Crente assim, amados, não tem altar edificado diante de Deus, crente assim não tem vida com Deus, crente assim ainda está adorando a Baal. Mas eu acredito que nesta noite, aqui tem verdadeiros adoradores, e se aqui tem verdadeiros adoradores, fica em pé. Eu vou dar um minuto para você adorar a Deus, eu vou dar um minuto para você glorificar o Senhor, eu vou dar um minuto para você entrar na presença de Deus e glorificar ao Senhor, e deixar Ele quebrar todo altar de Baal e reconstruir dentro de você um altar verdadeiro, um altar do verdadeiro sacrifício, um altar que o fogo do Senhor vai cair nele. Pode adorar, irmão, pode adorar. Diga a Deus, eu te adoro em espírito e em verdade. Deixa Deus trabalhar na tua vida agora. Deixa Deus te encher. Deixa Deus fazer a tua alma transbordar. Deixa Deus fazer a tua alma exaltar, enaltecer na presença dEle. Oh, glória! Glorifica a Deus, igreja. Deixa Deus te encher. Deixa Deus te encher. Deixa Deus encher. Deixa Deus encher a tua alma. Deixa Deus te encher.
Oh, aleluia. Deus, eu quero te pedir, Pai, encha a vida deste crente, encha a vida deste crente, até ele transbordar. Encha a vida deste crente, Pai, até o azeite derramar. A glória de Deus, ela está aqui, igreja. O altar de Baal foi quebrado. Agora a adoração é só de Deus. Eita glória! Eita glória! Receba do que eu estou recebendo aqui agora. Sinta do que eu estou sentindo aqui agora. Sinta a unção do alto. Sinta a alegria que vem de Deus. Ai, machuri calabahai, cantarai manarra suri andalai. A glória de Deus está aqui. Aleluia. Ai, macaia manaya manamacia. Mocidade, receba aí o poder do Espírito Santo. Receba a unção de Deus. Fale em novas línguas. Seja batizado no Espírito Santo. Igreja, receba aí o poder do Espírito. A unção do Espírito. Receba. Uri mandaraia basura. Aleluia. Ecalamasuri andarábia. Nicalabasi andarabase. Uri mandaramase. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia, amém, igreja. Assente um minutinho, vamos concluir a mensagem. Oh, alamai, calamai. A glória de Deus está aqui. Concluindo, irmãos, todo cristão verdadeiro, ele não permite que altar de Baal seja construído dentro dele. Todo crente verdadeiro tem preocupação com a vida diante de Deus. Ele guarda o que tem para que ninguém tome dele a sua coroa. Aleluia. Todo crente verdadeiro gosta de oferecer a Deus verdadeiro sacrifício. Aleluia. Deus quer da sua igreja verdadeiro que? Sacrifício. Olha o que ele pede de Gedeão. Um boi de 7 anos, que era um boi que já tinha um valor muito alto, um boi grande, um boi criado. Isso simboliza, irmão, sacrifício caro, sacrifício verdadeiro. Então Deus quer de nós o melhor, uma melhor adoração. Deus quer de nós a melhor oferta. Deus quer de nós o melhor sacrifício. Se você vem para este lugar, é para adorar, não é para ficar andando. Você não vem para aqui para ficar olhando se alguém está mais bem vestido que você, ou está com vestido de menos valor. Você não vem aqui para olhar a cor do sapato da irmã ou do irmão. Você não vem aqui para olhar para nada material. Você vem aqui para adorar o Deus verdadeiro. Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Quantos recebem esta palavra?